Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre esse episódio triste, né, do esporte brasileiro hoje, que foi a torcida do Sport invadindo o campo e o gramado para tentar agredir os jogadores do Vasco depois do gol de empate, que basicamente complica bastante a situação do Sport em questão de um acesso à Série A. Não impossibilita, mas complica, né? O Sport começou o jogo 3 pontos atrás do Vasco e chegou a estar ganhando. Com a vitória ia 55 e com o empate de Grêmio e Bahia, eles estariam a 3 pontos do Grêmio. Então, assim, o empate era um resultado que colocava a vitória, colocava o Sport a um alcance do segundo colocado. Então, a questão era, a vitória era muito importante. O Vasco, no desespero, foi para o ataque total no final, conseguiu um pênalti. Eu não vou tentar entrar tanto no mérito se foi pênalti ou não, eu acho que para mim foi um pênalti, mas assim, para mim não importa qual fosse o lance, se fosse uma simulação que não fosse revisada, se fosse um golpe do Van Damme no rosto do jogador, a torcida ia ficar irritada do mesmo jeito. A questão não é do pênalti ter sido marcado ou não, é a questão que como marcou, sendo o que for, prejudica o esporte. Daniel foi lá, cobrou, fez o gol. E chegou lá e provocou a torcida como uma coisa que é normal. Gente, isso é do futebol, isso pertence ao futebol, a provocação da torcida. E eu vou ser sincero, é um absurdo culpar os jogadores por isso. É absurdo o técnico do esporte falar que os jogadores do Vasco tamparam uma cadeira na torcida, né? Assim, como é que esses caras vão pegar uma cadeira e jogar na torcida, né? Pra torcida fazer isso, ela teria que invadir o gramado e já perde a razão completamente, né? E quando alguém vai tentar agredir você, os dezenas e centenas, né? Eu acho que se isso acontecer de verdade, pode ser interpretado também como legítima defesa. E a torcida do Sport não queria só agredir os jogadores do Vasco, queriam agredir quem vinha pela frente e chegaram a agredir bombeiros, né? Os bombeiros e os médicos que estavam ali. E assim, a grandeza desses bombeiros, né? A gente tem que valorizar muito esses profissionais que são dedicados aí a salvar vidas, né? E ajudar muito as pessoas, né? A grandeza dessas pessoas que, mesmo sendo agredido por esses babacas, por esses imbecis, ainda ajudaram a prestar socorro a gente que apanhou, bem feito que apanhou, da polícia depois que fizeram toda essa balbúrdia. Então, assim, é uma coisa inacreditável, mas eu fico assim pensando na futilidade de gente que vai invadir o campo para agredir o time adversário, achando que isso vai mudar a coisa e achando que isso não vai prejudicar o esporte de alguma maneira. Porque, vamos ser sinceros, a punição correta para isso não é só perda de mando de campo, isso também é importante, mas é também perda de ponto. Porque é inacreditável e inaceitável que uma torcida consiga acessar o estádio e o campo com tanta facilidade, né? E pelo visto saiu um vídeo de que um dos seguranças teria permitido a torcida invadir, entende? Se esse cara fez isso, ele tem que ir preso, porque ele literalmente abriu a porta para um monte de torcedores enfurecidos que foram lá pro campo com a única intenção de agredir os jogadores e quem via pela frente. Poderia ter acontecido uma tragédia e tá muito na conta dessa pessoa que abriu esse portão. Então, assim, cara, é uma coisa inacreditável. E a futilidade de gente que vai bater no jogador por uma provocação. Nossa, cara, eu fico pensando, né? Porque eu sei que o esporte é muito passional. As pessoas amam seus times, né? A gente quer ver os nossos times o melhor possível. E quando eles perdem é dolorido, a gente fica muito irritado, né? Mas eu acho assim, eu nunca perderia, né, minha sanidade de ir partir agredir alguém porque meu time perdeu, né? Porque aconteceu uma injustiça com o meu time. Eu acho isso fútil demais, porque no final das contas é um esporte, sempre vai ter uma outra tentativa, sempre vai acontecer um novo jogo. Então assim, cara, é fútil. É uma coisa fútil para não dizer outra coisa. Então assim, é uma situação que faz a gente pensar, né, aonde a gente está como sociedade no sentido de que a pessoa não aguenta a provocação, já quer ir para a pancadaria, né? É duro isso e no final das contas fica aí a dúvida de como a CBF vai punir isso, né? Porque tem que haver uma punição. E assim, nada pro Vasco, obviamente, né? E o Vasco que jogou mal, tinha todos os problemas do mundo, consegue esse empate, tudo isso. E assim, o jogo não é reiniciado por culpa única e exclusiva do torcida do esporte que intimidou os jogadores Vasco tentarem para pancadaria. E assim, como é que reinicia um jogo depois de uma experiência dessa? Não tem como, não tem cabimento, né? O fato da comissão de arbitragem ter tentado trazer o Vasco de volta para a partida depois do que aconteceu, ainda se tratando de um jogo que, vamos ser sérios, já estava lá nos acréscimos e tudo isso, óbvio, o tempo extra poderia trazer uma mudança no resultado final. Mas, gente, cara, não dá. Sinceramente, não dá. Para mim, o esporte tem que perder pontos e acho que até uma punição que é sim severa, mas é necessária para isso, porque aí manda uma mensagem. Se você invadir estádio, como aconteceu na Série A, o Ceará,
do Ceará invadiu o gramado do Castelão hoje. Se você invadir estádio, vai perder pontos, seu time vai ser prejudicado. Imagina se o Sport perde agora 3 pontos, ele ficaria a 6 do Vasco, né? E teria que ser obrigado a ver o Vasco tropeçar quase 3 vezes ou 2 vezes de uma maneira muito escatológica, tomando uma quantidade absurda de gols. E para no saldo de gols o Sport ter alguma chance de alcançar o Vasco. Então, o fato é o seguinte: se punir com um ponto vai ser importante porque envia uma mensagem. Torcedor que invade gramado pode prejudicar diretamente o clube. Não quer que seu clube seja prejudicado, não faça uma atitude covarde, nojenta de ir para a pancadaria só porque você se sentiu um pouquinho ofendido. Até porque não vai aguentar uma provocação assim. Faz parte do esporte, são rivais diretos na luta pelo acesso, então é uma pena que isso aconteça até agora, é uma pena que a gente tenha que conviver com isso até hoje. E no final das contas espero que a CBF finalmente puna com a devida rigidez uma atitude tão grave quanto essa. O esporte não pode ficar impune com isso, porque no final das contas é responsabilidade do esporte também o comportamento de sua torcida, e o técnico do esporte dá aquela passada de pano a isso aí, pelo amor de Deus, é inacreditável. Não há justificativa para alguém sair lá da arquibancada e tentar agredir jogadores. Não existe justificativa, do mesmo jeito que não existe justificativa da torcida do Ceará de arrancar banco do Castelão e atirar também lá no gramado, até porque não é propriedade dele, e ao meu ver o cara que faz isso tem que pagar o banco e muito mais. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.